Maná, o que é isso? Entendendo o agir de Deus. Essa é a temática. Os versículos, na verdade não é um versículo só, mas eu quero ler os dois versos, verso 14 e verso 15 deste capítulo 6, ou 16, aliás, do livro do Êxodo. Abra a sua Bíblia, o seu tablet, neste texto, e nós vamos ler aqui. Diz assim: quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era, E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Texto da palavra do Senhor, e que nos traz a temática desta manhã e de hoje à noite: maná, o que é isso? Se vocês perceberem, no verso 15, tem exatamente essa mesma pergunta. E vendo-a os filhos de Israel, isto é, vendo aquele alimento que era dado, disseram uns aos outros, manhu, em hebraico, manhu. A primeira parte, man, quer dizer que é, e a segunda parte, hu, isto. Que é isto? Então a palavra veio exatamente aí. Eles chamaram maná, porque a primeira parte é exatamente man. Então, maná. O que é isto? Muito bem. No livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, Henry Blackaby e Claude King são os dois autores deste, vamos dizer, cadernos de estudos, São reflexões muito interessantes que eu aconselho inclusive a todos que estudemos, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Esses dois autores fazem uma afirmação muito importante que é essencial para a gente compreender o agir de Deus. Eles dizem: Deus está agindo constantemente ao seu redor. Vamos repetir juntos esta expressão? Deus está agindo constantemente ao seu redor, ou ao meu redor, Esta convicção sobre a ação constante de Deus ao nosso redor. Como é que nós podemos perceber onde Deus está agindo? Como você reage ao agir de Deus na sua vida no mundo, ao reconhecer em alguma coisa, em algum acontecimento, o agir de Deus? E mais importante, como Deus age? Como é que Deus age na nossa vida? O Antigo Testamento faz a designação do maná como sendo a comida milagrosa. A comida milagrosa com a qual os israelitas se alimentaram no deserto durante 40 anos de peregrinação. Então, duas coisas muito fortes são os 40 anos de peregrinação no deserto, e este alimento, então, milagroso da parte de Deus. Maná é chamado na Bíblia pão do céu, também pão, ou cereal do céu, pão
dos anjos. Isso está em diversos textos, como o Salmo 105:40, Êxodo 16, que é o texto que nós lemos, ou também Salmo 78, que é muito importante. E há uma expressão no Salmo 78 muito expressiva, muito bonita, que diz: o Senhor fez chover maná sobre o povo para que se alimentassem, e lhes deu o cereal do céu. E um pouco mais adiante, cada pessoa se alimentou do pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Aí está fartura também numa condição de escassez, que é a marca maior do deserto. Uma música de um grupo popular brasileiro, de música popular brasileira, de 1987, que diz assim, algumas perguntas: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Esta canção, ela fazia uma crítica a uma sociedade que não valorizava naquele contexto, assim pensavam os autores dessa canção, a informação e a cultura. Mas esta mesma canção e essa pergunta, você tem fome de quê, me lembrou uma expressão de Jesus exatamente na sua tentação. Na primeira tentação de Jesus ali no deserto, Satanás diz para ele, diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, e então teve fome. E Satanás então se aproximou, diz o texto que o Espírito levou Jesus ao deserto, e ali o diabo se aproxima e diz: se tu és o Filho de Deus. E esta pergunta continua ressoando em todos os tempos. Exatamente quando a gente está no deserto, Satanás vem com essa pergunta: se tu és o Filho de Deus, ou és mesmo o Filho de Deus? E ele então diz: transforme estas pedras em pães, ou seja, se alimente com uma ação milagrosa. E Jesus diz algo muito importante, ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso me faz pensar que a gente não quer só comida, a gente não precisa só de pão, mas a gente precisa, sobretudo, da palavra de Deus, o pão do céu e o pão da vida para todos nós, porque o homem sem Deus embrutece e perde a sua essência. Você tem fome de Deus? Você tem fome de vida? Você tem fome de quê? Vamos pensar isso hoje pela manhã e hoje à noite. Primeira verdade que eu quero trazer para vocês é o seguinte: por vezes experimentamos a escassez do deserto depois de beber das fontes do oásis. O povo de Israel experimentou uma grande libertação lá da escravidão do Egito. E libertos do Egito, começaram a experimentar milagres. A abertura do Mar Vermelho, por onde eles passaram. Mas depois do Mar Vermelho, veio um grande desafio que eles experimentaram durante 40 anos. Era exatamente o deserto. E a primeira coisa que eles sentiram falta foi de água. Chegaram num lugar chamado Mara, que quer dizer amargo. E a água ali eram águas amargas que foram purificadas por Deus, através da ação do líder Moisés. E eles então prosseguiram sua jornada. Aí a Bíblia diz algo lindo e maravilhoso no capítulo 15, no versículo 27. Então vieram a Elim, onde havia
12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali junto das águas acamparam. Gente, eles saem do Egito, da escravidão de 400 anos no Egito, onde sofreram, mas tinham pão. E agora eles chegam no deserto, nesta expectativa da grande libertação do Senhor, e a primeira coisa que eles começam a experimentar é a ausência de água, é a escassez, ou o que é pior, águas, mas águas que não se podiam beber. Deus então realiza esse milagre, os encaminha a Elim. Sabe o que acontece depois que a Bíblia diz que eles se acamparam junto das águas de Elim, este oásis no meio do deserto? Olha o que diz o capítulo 16, versículo 1. Depois partiram de Elim e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram do Egito. Na história de Israel, a libertação do Egito, o êxodo chamado assim, do Egito, da escravidão de 400 anos, marca de fato a ação libertária de Deus, a salvação de Deus. Eles experimentaram a libertação de toda aquela escravidão, mas agora experimentam o deserto. É isso que eu aprendo aqui com esse texto, é que muitas vezes, depois de passar pela experiência do oásis, da bênção, da fartura da água, nós muitas vezes experimentamos desertos na nossa vida. O nosso desejo normalmente é fazer como eles fizeram ali, mas há algo mais, é nos acampar definitivamente junto às águas de Elim. É nos acampar naquele lugar onde não há escassez. É viver só debaixo da bênção. Claro, nossa alma tem anseio disso. Quem é que gosta de deserto, de escassez? Ninguém. Então o nosso desejo é ficar ali, debaixo da bênção. Mas sabe de uma coisa importante? Sem passar pelo deserto, eles jamais chegariam à terra prometida. Eles precisavam passar pelo deserto. Sabe o que é mais? A terra prometida é constituída 60% de deserto. 60%. Então, mesmo chegando na terra da promessa, eles teriam que aprender a conviver e a viver no deserto. Uma das coisas maravilhosas que eu conheci, que Deus me deu o privilégio de conhecer, foi exatamente a terra de Israel. Por 5 anos seguidos eu conduzi caravanas de peregrinos ali à terra de Israel. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui, tudo era muito novo para mim, eu só conhecia de livros, né? E exatamente nós chegamos meia-noite, mais ou menos, no aeroporto de Tel Aviv, e pegamos um ônibus para descer até o extremo de Israel, que fica uma cidade chamada Eilat, às margens do Mar Vermelho. Então nós atravessamos a noite todo o deserto, eu não dormi, porque tudo aquilo para mim era novidade. E eu não sabia o que era deserto, aquela terra marrom, cheia de pedras. Mas a cada momento eu passava e via um oásis, uma plantação enorme de tâmaras ou tamareiras. Eu fui verificando e aprendendo, meus amados irmãos, que este povo, a quem lhes foi dada uma terra de promessa, com 60% de deserto, eles souberam conviver com o deserto, e mais do que isso, eles aprenderam, claro, com Deus e com a ação de Deus, eles aprenderam a transformar o deserto em oásis.
Vocês sabiam que Israel, na época do inverno europeu, que Israel exporta para a Europa grande porção de alimentos produzidos, sabe onde? No deserto. O pessoal de plantação, não é, de agricultura, conhece bastante a fama da irrigação de Israel, não é? As gotículas, não é? Tudo isso. Famosa no mundo inteiro. Então, mesmo que a experiência do deserto lhes parecia algo terrível, e eles gostariam de ficar acampados só na bênção de Elim, do oásis, eles puderam aprender que mesmo no deserto, mas no deserto com Deus, é possível experimentar também a bênção. Às vezes a gente não gosta de deserto, a gente não gosta de experimentar isso. Mas precisamos saber que é no deserto que a gente aprende como depender de Deus mais e mais. Eu sei de muitos irmãos aqui que viveram em suas vidas, eu também vivi em algum momento, um momento de profundo deserto. E como aprendi naquele período, e como esses irmãos aprenderam, e quando olham para trás agora, lembram de como Deus foi fiel no deserto. Esta é uma primeira lição que eu aprendo com esse texto. Mas a segunda é esta. O deserto, ele costuma levantar perguntas sobre o agir de Deus. Esta grande pergunta que é feita: que é isto, afinal de contas? E olha o que diz o texto. Diz que vendo-a, isto é, vendo maná, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. A experiência do deserto costuma levantar perguntas no nosso coração sobre o agir de Deus. Muitos momentos da nossa vida nós começamos a perguntar: que é isso, Senhor? Por que estou assim, Senhor? Muitas vezes nos comparando com outros. Por que para o outro sim, para mim não, Senhor? Por que estou passando por esta situação e fulano de tal não, Senhor? E aí muitas vezes começamos a julgar o outro que não está passando aparentemente, no nosso conhecimento, pelas mesmas lutas e tempestades nossas. Mas parece que muitas vezes o agir de Deus vai trazendo para nós essa pergunta: o que é isso? Observem no início deste capítulo 16, o que acontece. A partir do verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Pois os filhos de Israel lhes disseram: quem nos dera, preste bem atenção nisso, quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Ah, meus irmãos, interessante, na descrição do maná, diz o texto que era coisa miúda. Coisa miúda aos olhos dos homens, claro. Não é que muitas vezes o agir de Deus em nossas vidas parece como coisa miúda em muitos momentos. Ah, mas só isso, Senhor. Ah, Senhor, eu tenho fome e sede demais. Eu quero mais, Senhor. É muito miúda a bênção. E aí muitas vezes a gente começa a olhar para o passado e a fazer o que eles fizeram. Ter saudades do Egito. Comíamos pão até fartar. A gente sabe qual era o pão que eles comiam até fartar. Era o pão da opressão.
era o pão da escravidão, porque eram escravos. Há uma narrativa em livro de Números sobre isso, que diz que eles tinham saudades das cebolas que comiam lá. E eu brinquei, já mencionei para vocês que eu não gosto de cebola, né? Eu não sei como alguém tem saudades de cebola. Eu sei que muita gente gosta. Mas sabe o que acontecia ali? Irmãos, quando eles olhavam para o maná, eles diziam: o que é isso, essa coisa miúda? Eu prefiro a fartura do Egito, da escravidão. Que coisa, irmãos. Eles começavam a ter saudade daquela situação que viviam de opressão. Sabe por quê? Porque não conseguiam e não estavam prontos para reconhecer que aquela coisa miúda era a bênção de Deus para os alimentar. Por 40 anos. 40 anos. Não precisaram cultivar. Vinha-lhes do céu pão dos anjos, como o Salmo 78 diz. Ah, irmãos, como nós precisamos aprender sobre o agir de Deus, porque muitas vezes nós ficamos esperando coisas estrondosas, sobrenaturais. É verdade? E aí quando Deus age, nós muitas vezes não conseguimos reconhecer, porque aos nossos olhos parece coisa miúda. Valorize a coisa miúda que vem de Deus. Ela é bênção do Senhor. Que coisa, irmãos. Vocês se lembram daquela historinha que eu já contei? Na verdade é uma lenda, né? Eu já contei algumas vezes, mas me ocorre exatamente nesse contexto da coisa miúda. Era aquela história de um homem que era muito conhecido como muito fervoroso em oração, e a sua cidadezinha começou a encher de água, e as pessoas começaram a sair de suas casas porque estava prevista uma grande inundação. E as pessoas da casa dele saíram e disseram: vem com a gente. Ele disse: não, estou orando, Deus vai mandar o livramento. E ele ficou em casa, e a casa foi enchendo, as pessoas foram embora. A certa altura a casa já estava começando a encher muito. Passa um barco, o pessoal já com barco com socorro, e diz: vem fulano, entra aqui no barco. Ele disse: não, eu estou orando, Deus vai mandar o socorro. E o barco foi embora. E a coisa continuou acontecendo assim. Em vários momentos foram enviados socorros para aquele homem. E ele sempre com a mesma resposta. Até que ele teve que subir no telhado da casa, porque a água já cobria praticamente toda a casa. E mandaram um helicóptero com socorro. E eles gritaram: entra aí na gaiola, vem para cá. Você vai morrer. E a resposta dele foi: não, eu estou orando, Deus vai mandar o livramento. E aí se diz que ele morreu, e quando ele chegou na presença do Senhor, ele disse: Senhor, mas eu orei o tempo todo. Eu confiei que o Senhor ia mandar o socorro, Senhor. Por que o Senhor não mandou o socorro? E Deus lhe disse: eu lhe mandei o barco, os seus familiares que lhe chamaram. E foi assim. Coisa miúda. Mas ele não conseguiu reconhecer na coisa miúda a bênção de Deus. Terceiro aspecto que esse texto me chama a atenção é que a promessa de Deus ao seu povo é de provisão no deserto. Sim, Deus não nos prometeu uma vida sem desertos. Não. Ele não nos prometeu uma Elim para que a gente fique acampado eternamente ali às margens dos rios de Elim. Não, Ele não nos prometeu isso. A terra da promessa tem desertos, na maioria, do seu território. Mas o que Deus prometeu é isso. É provisão no meio do deserto.
ainda que seja coisa miúda, mas suficiente. Esse é um aspecto que nós vamos ver depois, hoje à noite. A suficiência do maná, que eu não vou agora adiantar. Mas a promessa do Senhor ao seu povo é essa. Vejam a partir do verso 4 deste capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E disseram, pois, Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória de Deus. Amanhã vereis a glória do Senhor. Mas como ver a glória do Senhor nessa coisa miúda? Ver a glória do Senhor num deserto? Irmãos, porque Ele promete provisão. Ele não garante que não teremos lutas e tempestades, dificuldades, perdas na nossa vida, mas Ele nos garante: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Esta é a promessa. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvida, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil às vezes crer no meio da luta, da tempestade, do deserto. Mas a gente pode confiar que Deus jamais vai falhar. O quarto e último aspecto que eu quero tratar hoje pela manhã, depois vou continuar hoje à noite, é que o maná foi um milagre natural. Como assim, pastor? Todo milagre é sobrenatural. Vamos ver. Pela manhã, diz a partir do verso 13, havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Verso 31, a casa de Israel deu-lhes o nome de maná. Era como semente de coentro, era branco, tinha o sabor de bolos de mel. Versículo 35, ora os filhos de Israel comeram o maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Lembra o que eu disse? Sem o deserto, sem atravessar o deserto, a gente não chega à terra da promessa. A Universidade Hebraica de Jerusalém organizou em 1927 uma pequena expedição à Península do Sinai, exatamente na região do deserto do Sinai, para investigar o que seria este maná. E os líderes dessa expedição, doutores Bodenheimer e Theodor, eles publicaram um texto falando sobre isso. Eles descobriram que, na verdade, o maná é algo que até os dias de hoje acontece. Ou seja, eles encontraram pelo menos duas possibilidades de um fenômeno natural. O primeiro é um líquen do deserto, ou seja, uma espécie de fungo. São chamados fungos liquenizados, ou Lecanora esculenta Nes, é o nome oficial. A segunda seria tamarisco, que são arbustos do deserto do gênero Tamarix. E é uma espécie de secreção fisiológica da planta,
ou a sua seiva fluindo das feridas causadas por insetos. Eles exsudam maná e formam galhas ricas nesse produto que muitas vezes cai sobre a terra. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que o maná era um fenômeno natural. E que Deus usou este fenômeno natural para alimentar o seu povo. Por que a gente chama de milagre natural? Porque usou elementos presentes na natureza. Assim como as 10 pragas, por exemplo, você não pode dizer que rã é um bichinho sobre... bichinho não, né? Como é que chama? Réptil. Um réptil, né? Anfíbio. Uma vez eu fui pregar falando o termo errado, alguém me repreendeu, disse, não é animal. Mas vamos lá. Rã não é um anfíbio sobrenatural, é? Não. Onde é que está o milagre? No tempo certo, no tempo de Deus. Na hora que Deus previu. No tempo de Deus, na quantidade determinada por Deus, e que cessou quando Deus mandou cessar. É isso. Quando eu falei de coisa miúda, é porque nós muitas vezes esperamos que as ações de Deus sejam estrondosas, que seja uma coisa assim, sobrenatural. Mas Deus está usando muitas vezes as coisas miúdas da nossa vida, da nossa história, da nossa família, para manifestar a sua graça sobre nós. Eu aprendo essa preciosa lição, que Deus não só age no sobrenatural, e Ele age muitas vezes de forma sobrenatural, mas Deus age também no natural, de forma sobrenatural. Há um exemplo na própria história de Jesus, que hoje à noite a gente vai inclusive fazer essa conexão entre o maná e Jesus. Jesus, em certo momento, confrontado pelos religiosos da sua época que disseram, que sinal você nos dá de que você vem de Deus? Eles disseram, os nossos pais comeram maná no deserto. E você, qual é o sinal que você dá? Aí Jesus disse, eu sou o pão do céu. Sabe o que eles perguntaram? Olha só, versículo 41 e 42 do Evangelho de João, capítulo 6. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, não é este Jesus, o filho de José? Um homem, um ser humano que a gente conhece, um carpinteiro. Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como é que ele diz, desci do céu? Eles não conseguiam entender que o que vem do céu não precisa necessariamente ser algo desconectado com a natureza de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então, embora o maná seja de fato um fenômeno natural, ele foi um milagre de Deus, porque chegou na hora certa, do jeito certo, na quantidade certa, para abençoar este povo que estava ali no deserto. Maná. O que é isso? O maná é a prova do cuidado de Deus sobre nós, sobretudo no deserto. Que Deus nos abençoe.